Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É muito bom reencontrá-los para que possamos continuar o nosso estudo, né? Possamos dar nossas reflexões a respeito dessa obra magnânima que veio à luz da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa obra que é um manancial magistral de informações, busca tocar nossas almas para o processo de despertamento espiritual. É bom que a gente entenda que a doutrina espírita nada mais é do que a reviviscência do Evangelho de Jesus. Tudo que está posto na doutrina está em absoluta consonância, de acordo com o Evangelho de Jesus. E o Evangelho nada mais é do que o material didático mais extraordinário que Deus enviou à Terra, visando a educação de seus filhos. Estavam, estão e virão habitar essa grande escola da vida que é o planeta Terra. E a doutrina espírita traz essas informações e essa obra de André Luiz não é diferente. Então, eles trazem exemplos práticos da vivência do Evangelho de Jesus, exatamente tentando, de forma que a gente possa, ao compreender as repercussões de nossos atos, possamos melhorar, possamos ter uma reencarnação mais produtiva, melhor trabalhada, que a gente possa dar um passo adiante no nosso processo de melhora espiritual. Estamos estudando a obra 6 da coleção A Vida do Mundo Espiritual, chamada Libertação, e hoje vamos estudar o capítulo 8º, denominado de Inesperada Intercessão. Lembrando que nessa obra, André Luiz tem como orientador a figura de Gúbio, espírito nobre, e também de Eloy, um aprendiz como André Luiz. E o objetivo de Gúbio e sua equipe, a pedido da benfeitora Matilde, é resgatar do mundo das sombras um sacerdote, um juiz, uma figura importante do mundo das sombras, chamado Gregório, e, ao mesmo tempo, assistir uma irmã encarnada de nome Margarida, que passa um processo terrível, cruel, de obsessão, determinado exatamente por Gregório. Então, é uma obra interessantíssima, com grandes pormenores, inclusive nos capítulos passados foi mostrado toda uma radiografia, a ambiência dessa cidade infeliz, onde habita o espírito de grande mal, de grande crueldade, etc, etc. No capítulo anterior, a gente viu, e é importante, André Luiz ser muito didático, e traz sempre como figuras que podem nos dar um exemplo, digamos assim, do perfil das criaturas que vivem nesses ambientes, no caso de uma senhora que foi responsável pela morte de 3 criaturas, 3 escravos seus, quando esteve encarnado na Terra, nos apresentando uma figura extremamente terrível dos espíritos chamados os ovoides, e foi estudado no capítulo anterior sobre os ovoides. Então, sempre André Luiz traz uma figura, traz assim, um exemplo, para a gente entender o perfil das criaturas que lá foi discutido. E nesse capítulo, no seguinte, então, vamos ver de novo como é que são utilizados esses ovoides, né? Então, começa assim, esse capítulo 8º. Diz André Luiz: a sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se um santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Deixar claro que Gregório, André Luiz, quando teve com Gúbio, assim que chegou a essa cidade estranha, que buscou o Gregório disse, bom, e ele falou que tinha interesse em ter um contato com ele, e Gregório, bom, não vou conversar com vocês, só depois você passar por um processo, num processo de seleção, para termos a compreensão de quem são vocês. Só depois disso, depois de 2 dias presos, é que ele foi, enfim, apresentado a Gregório para ter um contato mais direto, para ter um contato direto, para que vocês manter uma conversa e que Gúbio pudesse informar qual era a missão dele naquela cidade estranha. Aí estou mostrando agora essa apresentação. Ele mostrou que esse local, a casa de Gregório, é um local, é uma espécie de santuário, mas muito extravagante, ainda iluminado com tochas ardentes, a fogo, um negócio bem estranho, as coisas da Idade Média, um local bastante de mau gosto, etc. Então, diz que Gregório, aquela figura importante, sentado num trono, mostrando-se muito importante, se achando como se fosse um deus, do ponto de vista de sua importância, superior a todos, né? Um trono singular, figura desagradável, no ambiente que era muito desagradável, ardente, com tochas ardentes.
a exótica personagem, que era exatamente Gregório, que estava ao lado dele. Imagine, cerca de 100 entidades estavam ali em situação adorativa. Ele, no meio daquele ambiente, com 100 entidades em situação adorativa, como se fosse um deus, uma figura muito importante, mostrando esse ambiente bastante dantesco, muito estranho, como se fosse uma cidade medieval. Diz ele que dois conselheiros, dois áulicos, dois conselheiros, ao lado dele, de Gregório, né? Extravagantemente vestidos, todos, havia muita extravagância, né? Nas roupas, na iluminação, enfim. Manejavam grandes tibúrios que eram incensórios, cheios de incenso, que os tibúrios, dois conselheiros em dois locais, dois tibúrios cheios de incenso. Em seu bojo, substâncias perfumadas de violentas emanações. Vê que não via nada de suavidade. O fogo era estranho, a roupa era toda estranha deles, um monte de criaturas adorando o Gregório, e a própria emanação dos incensos era cheiro muito forte, emanações fortes. Não havia nada de suavidade naquele ambiente. Diz que, então, Gregório trajava uma túnica escarlate, bem vermelha, chamativa, né? E ele se limbava de um halo mental da cabeça dele, pardo, escuro. E esses raios que exalava da mente dele, né, eram inquietantes e contundentes, que feriam a retina. Tudo era extravagante ali. Não se tratava nada de suave, eram criaturas embrutecidas, até os raios que emitiam do poder de que ele era portador, feriam a retina porque eram contundentes e inquietantes, né? Essa aí foi uma descrição que André Luiz nos faz aqui do ambiente da casa em que vivia esse importante sacerdote, esse juiz. Era uma figura adorada, enfim. Muito bem. Fixou em nós, quem? Gregório, um olhar percussiente, penetrante e inquiridor, né? E estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que poderíamos se aproximar. Só se aproximou André Luiz, Gúbio e Eloy dele quando ele determinou, né? Então, André Luiz ficou empolgado, mas acompanhou o Gúbio se aproximando de Gregório. Aí André Luiz ficou pensando, quem seria Gregório naquele recinto? André Luiz pensando, quem seria na mente dele? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? Por sim, porque precisa entender que as criaturas das trevas também são detentores de muito poder. Nós vimos isso naquele julgamento anterior. O poder que eles têm é imenso, um poder ditatorial, né? Um poder terrível, né? Então ele ficou pensando, quem seria essa criatura, né? 12 criaturas ladeavam o dourado assento, ou seja, lembra que ele tinha 2 auxiliares e tinha 100 criaturas lá em função de adoração, mas tinha 12 pessoas que estavam ao lado dele, ajoelhadas ao lado do trono dele. 12, humildes, atentas às ordens que ele emanasse da boca. Ou seja, era uma criatura tratada como fosse um deus ou uma celebridade muito grande. Todos tinham um medo imenso dele e o poder dele era imenso. Tinha 12 joelhos ali para o que ele dissesse a turma fazer, né? Muito bem. Com um simples gesto dele, Gregório, determinou regime sigiloso para a conversação que seria entabulada com Gúbio, André Luiz e Eloy. Sigiloso. Por quê? Porque em alguns segundos, todo aquele recinto com mais de 100 pessoas se esvaziou de uma hora para outra, ficando só André Luiz, Eloy, Gúbio e o próprio Gregório. Ou seja, saiu ele, de repente, o sigilo era grande, o assunto era importante, e ele não queria que esse assunto vazasse com ninguém, o Gregório. Ele sabia que era um assunto de cunho pessoal dele, ia tratar um assunto relativo à mãe dele, ele não queria que esse assunto passasse para ninguém, até porque poderia passar a ideia de alguma fragilidade. As criaturas são muito monolíticos, eles querem passar uma visão de dureza total, de nenhuma fragilidade. O assunto que ia ser tratado ali não era para ser ouvido por ninguém, por isso ele mandou sair todo mundo da sala. Compreendi, disse André Luiz, que cogitaríamos de assunto grave. E fitei André Luiz, disse, o próprio Gúbio, para copiar o movimento dele, para não causar nenhum contratempo, para não causar nenhuma complicação no desenvolvimento do trabalho, que seria, a partir de ali, entabulado, notadamente entre Gúbio e o próprio Gregório, né? Então, Gúbio, seguido de Eloy e dele próprio André Luiz, a reduzir a distância, acercou-se de Gregório, do anfitrião, que de fisionomia rude, realmente ele era uma figura rude, embrutecida, passando, de minha parte, a espreitar o esforço do instrutor Gúbio
para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificarmos de mentiroso a face da profunda consciência. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Ele está dizendo, olha, todo o cuidado que certamente Gubbio falou para André Luiz e Eloy, para não causar nenhum, digamos assim, nenhum deslize, para não dificultar a tarefa que seria muito difícil desse emissário de Deus com aquela criatura um alto funcionário das trevas, né? Então, isso é importante. Não dá nenhum deslize, é muito interessante isso, para evitar qualquer constrangimento ou uma dificuldade adicional à tarefa que é ser desenvolvida ali. Cumprimentou Gregório, exibindo figura complacente, e falou: lembra-te, sim, isso aí, Gregório dizendo, falou para Gubbio, lembra-te que sou juiz, viu? Mandatário do governo forte aqui estabelecido. Você não caia na besteira ou de mentir, de me afrontar, porque eu sou juiz e que tenho um poder soberano, posso fazer qualquer coisa contra você. De pronto, ele foi alertando, intimidando a figura de Gubbio, né? Lembra que eu sou juiz, mandatório do governo forte aqui estabelecido. Não deves, disse Gregório, pois faltar a verdade. Isso é interessante, porque a gente pode imaginar que seria difícil ele descobrir que Gubbio estaria ou não falando a verdade, porque não havia sintonia pela entrada tela mental de Gubbio, né? Lembre-se que aquele aparelho selecionador não tinha capacidade de permear as mentes mais evoluídas, né? Mas ele foi logo intimidando, sendo claro. Não minta que eu sou juiz aqui. Não venha, pois falta a verdade. Decorrida pequena pausa, disse André Luiz, acrescentou: em nosso primeiro encontro, disse Gregório, anunciaste o nome. Gubbio, sim, sereno. E de uma benfeitora. Repete-o, disse Gregório, ordenando o sacerdote. E então Gubbio disse, Matilde. E aí eu queria fazer um primeiro parênteses. Deixar claro que todas as expressões que estão em parênteses aí são minhas para lembrar de um assunto importante. Primeiro, se vocês estão lembrados daquela conversa importante em que Matilde estabeleceu a diretriz da missão em que Gubbio iria estabelecer, a gente viu claramente que não só está aí Gubbio, André Luiz e Eloy. Há todo um acompanhamento do mundo espiritual superior da missão. A própria Matilde acompanha todo esse trabalho mentalmente e a equipe dela. E lembrando que todos nós temos nossos amigos espirituais, a própria Matilde disse que teria a ajuda dos benfeitores, dos amigos espirituais dela. Então, há todo um encadeamento. Ninguém vai para um trabalho dessa natureza do mundo das sombras descoberto. Deixar claro isso. Não. Todos que lá vão precisam de ter toda a humildade, coragem, etc., mas eles estão ali, protegidos por toda uma equipe espiritual que dá suporte ao trabalho. Então, há um acompanhamento. Deixar claro isso para a gente entender. Ou seja, se porventura houvesse alguma ameaça e Gubbio a sair dali, ele poderia sair, não tem nenhuma dúvida disso, que era possível fazer. Só que todo o trabalho dele seria comprometido. E o mundo espiritual não faz um trabalho sem nenhum planejamento pormenorizado para atingir o objetivo, qual seja o resgate de Gregório e o salvamento de Margarida. É preciso que o trabalho, o planejamento seja cumprido rigorosamente. É importante entender isso. O semblante de Gregório, depois que Gubbio falou do nome de Matilde, que é uma figura que é a mãezinha dele, de Gregório, ficou sombrio e angustiado, porque é um choque. Imagina, o camarada está lá, no mundo infeliz, no mundo de trevas, há mais de 350 anos, ele não tem contato com a mãe dele, porque não tem sintonia com a mãe dele, não obstante a mãe nunca, jamais, em tempo algum, abandonou, ao contrário, estava sempre tentou e continua tentando resgatá-lo, né? Nunca, mas ele não consegue receber as emanações, porque a diferença de faixa vibracional é muito grande. Ele não consegue receber essas informações, né? Então, mas é um choque falar, olha, você está sabendo ali que a mãe dele, Matilde, mandou um benfeitor, mandou um mensageiro para abordá-lo em nome dela. Isso é um choque muito grande. Então, teve um choque. Você ficou sombrio e angustiado. Disse André Luiz, receber ali, naquele momento, tremenda punhalada invisível. Punhalada não é material, não, é emocional, é nesse aspecto. Ele recebeu uma punhalada emocional. O fato de ser tratado, daquele grupo estar ali em nome da mãe, falar em nome da mãe. Então, para ele, foi um choque muito forte, emocional, né? O André disse que ele dissimulou essa história toda, no entanto, dura impassibilidade,
e com a firmeza de um administrador orgulhoso, disse André Luiz, e torturado, inquiriu: que tem de comum comigo semelhante criatura? Ou seja, ele queria provar efetivamente que Gúbio estava ali em nome de Matilde. Então, o que tem essa criatura que você falou, essa tal de Matilde, mostrando uma certa indiferença, entre aspas? Que tem essa figura a ver comigo, disse ele. Então, Gúbio disse sem afetação: asseverou-nos ela, Matilde, querer-te um desvelado amor materno, ou seja, é a sua mãe. Então, disse: olha, para ele ter certeza que, efetivamente, Gúbio, efetivamente, estava ali em nome da mãe dele. Olha, ela nos disse que era sua mãe, que um amor imenso materno por você. Aí, de novo, o Gregório, como se não tivesse recebido o choque, como se tivesse indiferente se ele... É um evidente engano, disse Gregório, porque minha mãe separou-se, essa é uma palavra interessante, de mim, há alguns séculos. Mas separou-se como? Ele está dizendo isso como se a mãe tivesse ignorado ele, como a mãe tivesse abandonado ele. Não. Ela está no lugar que lhe cabe, pelos méritos que tem, e ele está no lugar também onde está, pelo demérito que tem. Ele foi atraído daquela joia infeliz e continuou praticando muito mal por isso está lá. E a mãe dele, por ser um espírito bem mais elevado, ela habita regiões sublimes pela sua elevação. Mas na cabeça dele, está dizendo: não, minha mãe me abandonou há séculos, na cabeça dele. E aí, a mãe que manda amor e desejo, faz tudo por ele, sequer ele consegue perceber diante do estágio de profunda ignorância do coração dele, né? Ao demais, disse ele, ainda que me interessasse tal reencontro, disse ele, Gregório, ainda que está como se não tivesse interessado, ainda que porventura me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro, separados um do outro, disse ele. Ela, minha mãe, serve o Cordeiro de Deus, Jesus, e eu sirvo os dragões. Essa foi a expressão, dura e rude. Olha. Por mais que isso não tem a menor possibilidade. Né? Primeiro, porque minha mãe me abandonou. Ela tomou um caminho, eu tomei outro. Eu sirvo aos dragões e ela serve o Cordeiro de Deus. E aí também é interessante entender que mesmo essas criaturas das trevas, eles não desconhecem a existência dos seres iluminados, dos seres sublimes, de Deus, dos emissários da sublimidade. Não desconhece, apenas não sabe quem são. Não os conhece porque não tem capacidade de elevação para chegar nem próximo a nenhum deles, mas sabe que existe. Né? Não sabe a natureza deles, não conhece a sublimidade da autoiluminação, mas sabe que existe. Né? Não, mais que se fosse possível assim, seria impossível, porque ela serve o Cordeiro e eu sirvo os dragões. Então, tem aqui uma nota do autor espiritual, de André Luiz, explicando, para a gente entender aqui. Quem são, na verdade, os dragões? Espírito caído no mal, desde as épocas primeiras da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, de ódio, vaidade e egoísmo. Mas não são, todavia, demônios eternos. Não. Por que não são demônios eternos? São espíritos profundamente trevosos que comandam essa região de trevas, é fato. Mas não são demônios eternos por quê? Não são filhos de Deus, e como filho de Deus, tudo progride. A lei do progresso é uma lei da humanidade. Essas criaturas comandam essas regiões, mas chegará um momento que serão resgatados e outros virão assumir o lugar deles pela brutalidade, pela ignorância, porque, infelizmente, vivemos assim. Não falta criaturas bestializadas e brutalizadas. Alguns saem, como vai ser, vamos ver no final do livro, o próprio Gregório vai ser resgatado, mas virá outro lugar dele. Infelizmente, as regiões infelizes, a região de trevas, está cheia de criaturas do naipe deles, que chegam aos postos pela sua crueldade, pela sua brutalidade. Né? Então, deixar claro isso. São criaturas caídas no mal desde a existência do planeta, porque são criaturas que comandam esse mundo de trevas, né? Mas não são os demônios eternos, disse claramente o autor, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, como acontece aos próprios homens. Nós também. Nós somos criaturas, fomos criados simples e ignorantes, mas estamos na nossa luta, na nossa jornada evoluída. Quando fala dos homens, está falando dos homens encarnados. Então, os espíritos trevosos evoluem como os homens aqui encarnados evoluem também. Está falando isso. Né? Então, são criaturas de demônios eternos, está claro. Essa notícia dos demônios, dos dragões, não só está na obra de André Luiz. Quem tem a oportunidade de ler esse livro, que eu recomendo, todo espírito deveria ler esse livro.
Voltei, uma obra psicografada por Chico, através de irmão Jacó, é uma obra absolutamente fundamental para cada um de nós lermos, que tem uma quantidade de informações maravilhosa. Trata-se de um dirigente da Federação Espírita Brasileira, chegando ao mundo espiritual, e ele conta como foram essas peculiaridades, que guarda as informações que eles trazem, que esse livro traz, exatamente as informações também trazidas por André Luiz. E ele fala dos dragões. Ele fala no capítulo 7 dos dragões, ele fala que são essas criaturas que comandam essa região de trevas, estão ao redor de nós próprios. Ele fala isso, certo? Então, é muito interessante. Muito bem. Então, quando, na verdade, ele fala, voltando agora à narrativa do livro, certo? Ali foi uma explicação do autor espiritual, e agora voltando à narrativa do livro. Então, quando ele fala que a mãezinha Matilde, ela serve o cordeiro, e ele, Gregório, serve os dragões, aí agora começa de novo a narrativa do capítulo. Aquela particularidade, qual é essa informação de que ele servia os dragões, de André Luiz, da palestra, bastava para que a minha curiosidade explodisse. Indômita, ou seja, indomada. André Luiz, curioso como queria saber mais detalhes a respeito dos dragões. Quem era, afinal de contas? Quem seriam os dragões que se reportava Gregório? Gênios satânicos das lendas de todos os tempos? Essas negações, o próprio escritor lá em cima já dá uma definição, né? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição de Cordeiro de Deus. Essa segunda indagação é o fato, já porque não são espíritos satânicos, gênios eternos, não é. São criaturas que evoluem. Passa o período de profunda ignorância, mas evolui, sem dúvida nenhuma. Então, André Luiz mesmo disse, sem dúvida, não me equivocara. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquisição íntima, convidando-me sem palavras a selar os lábios entreabertos de assombro. O que é que ele quer dizer com isso, gente? André Luiz, quando entrou junto com Eloy e Gúbio e começou o diálogo com Gregório, André começou a passar coisa na cabeça dele. E pelo processo de telepatia, Gúbio captou tudo. Mas, efetivamente, por que Gregório não captou? Porque ele tem outra sintonia. Não tem outra sintonia. Mas Gúbio, como ser mais elevado, captou o que André Luiz estava pensando. E, ao mesmo tempo, por telepatia, sem verbalizar nada, diz, cala, pelo amor de Deus, não é o momento aqui de discutir isso, não. Cala, se acalma, se tranquiliza, não é o momento para isso. Diz assim, ó. No olhar, certamente depois de sondar-me por telepatia, em silêncio, a perquisição, convidando a sem palavras e sem selar os lábios, entreabertos de assombro, a ficar calado. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação, diz André Luiz, de um aprendiz, no caso André Luiz, e deveria destinar-se aquele momento às manifestações conscientes e seguras de um mestre, ou seja, de alguém que efetivamente estava preparado para um diálogo com o chefe das sombras. Então, não era o momento de André Luiz estar questionando nada, não era. O momento era muito grave, era muito importante e delicado para a missão que eles vieram cumprir. Então, não poderia haver nenhum tipo de questionamento. O momento era agora de deixar sob os auspícios a conversa de Gúbio, que Gúbio era alguém altamente qualificado, um enviado de Deus, que tinha essa capacidade e a vivência, a expertise ou a experiência para um diálogo dessa natureza. Mas André Luiz deixou claro que esse diálogo, o que ele fez essa colocação? Para deixar claro que as criaturas, os mais elevados, conversam telepaticamente sem precisar verbalizar de nada. E ele, de propósito, também diz isso para mostrar que Gregório não conseguia captar a mente dele, porque havia uma sintonia muito grande, não tinha sintonia de eles. Né? Muito bem. Respeitável sacerdote começou, depois dessa afirmação, de que depois dessa primeira conversa, de que Gregório disse que ele servia aos dragões e que a mãezinha Matilde serve ao Cordeiro de Deus, então começou então a conversa de Gregório. Respeitável sacerdote, disse Gregório, com grande surpresa para mim. André Luiz surpresa, porque André Luiz achava que, e aí a inexperiência dele, achava que Gregório, que Gúbio ia chegar lá e ia impor. Não funciona assim. Há toda uma estratégia traçada adredemente, lá para trás, de como abordar. E certamente a humildade é algo absolutamente importante para se ter objetivo junto às criaturas das sombras embrutecidas. Você não pode tratar com descortesia, porque se iguala. Você mostra que é diferente dos outros, agindo diferente. Então, disse ele, respeitável sacerdote, disse Gúbio,
não te posso discutir os motivos pessoais. Que motivos pessoais que ele está falando? Eu não posso discutir, Gregório, os motivos pelos quais você serve os dragões, disse ele. É uma decisão sua. Né? Só, não te posso discutir os motivos pessoais pelos quais você está aliado aos dragões, essas criaturas das trevas, etc, etc. Sei que há uma ordem absoluta da criação, disse ele, disse Gúbio, e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Ou seja, você escolheu o seu caminho das trevas, você está lá aliado por uma questão de sintonia que tem com as criaturas das sombras. Já Matilde, ela trilhou o caminho inverso, o caminho da luz, do amor, da fraternidade, da indulgência, do perdão, da caridade. Por isso ela habita regiões superiores, porque ela trilhou o caminho compatível com suas ações. Ela conquistou esse caminho. E você trilhou o caminho inverso, o caminho das sombras, você está aqui e ela está lá. Em outras palavras, é isso que Gúbio disse claramente. Ele não queria discutir por que ele estava lá dos dragões. Então, o Gregório ficou enfurecido, né? Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Olha que ousadia. Da justiça? Perguntou Gregório, duramente. E aí é interessante que a gente mostra com essa primeira palavra, com essa frase, que, na verdade, Gregório tenta se explicar por que está lá dos dragões. E começa a se justificar. Pô, mas minha mãe está lá entre o Cordeiro de Deus trabalhando e eu estou aqui. Ele começa como se fosse possível justificar, defender a posição de que ele está lá. Aí você está questionando, por acaso, grosseiramente, a posição dos dragões, que é quem se incumbe de dar justiça nessas regiões. Aí mostra a diferença entre um e outro. Olha a posição de Gregório. Quem sou eu para julgar? Humildade, não é diferença da arrogância do outro, né? Comentou Gúbio, com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Olha aqui a diferença. Por exemplo, não cabe a mim julgar ninguém, disse Gúbio, porque eu sou um servidor. O que é servidor? Servidor acolhe, servidor assiste, servidor ajuda, servidor sustenta. Né? Não julga ninguém, ao contrário, aqueles que estão a serviço da luz, ninguém está para julgar ninguém. Jesus não julgava ninguém, os emissários da luz não julgam ninguém, está ali para assistir, para acolher, para amar, para fortalecer, e não para julgar ninguém, ao contrário, as criaturas das sombras são só meros cobradores, são meros carrascos. Então, eles claramente, com humildade, isso vai deixando clara a posição, que são diametralmente opostas à do próprio Gregório. Né? Aí Gregório volta com toda a carga. Sem ele, seus dragões, prosseguiu ele, dizendo, colérico, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva? E ele tem a compreensão de que o amor salva. Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige, disse ele. Como assim? Só que, na verdade, a metodologia é diferente. Todos nós sabemos que mesmo a mente profundamente culpada, o principal tribunal e o mais inclemente é a nossa mente culpada. Ela nos busca corrigenda, de nos dar as possibilidades. Existem essas metodologias. Mas as criaturas das sombras que não conhecem o bem, não conhecem o amor, etc., acham que a única forma de corrigir as criaturas infelizes é utilizá-las como se fosse carrasco. Como se você estivesse fazendo bem. Na hora que as criaturas das trevas utilizam essa metodologia, também estão cometendo mal. Também estão cometendo injustiças e vão responder por isso, não tem dúvida nenhuma. Né? Aí disse ele, os grandes juízes, disse ele, são temidos e condenados. Seja, os dragões são condenados, como ele, o próprio Gregório, se está na qualidade do juiz. Né? Entretanto, suportam, disse Gregório a Gúbio, suportam eles os resíduos humanos, o lixo humano, os espíritos qualificados. Convive com as nojentas chagas do planeta. Ele está defendendo a ideia, está justificando o porquê dos juízes, dos dragões, etc., etc. Né? A chaga do planeta. Lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vícios. Ou seja, ele está dizendo que são heróis os dragões. Essa mentalidade deles é a mentalidade de quem não conhece a luz. Acha que sendo carrasco está fazendo um bem à humanidade. Né? São os salvadores da humanidade, se acham aqueles que praticam a justiça divina e isso não é verdade. Né? Mas é a argumentação dele, até para justificar a posição dele. Né? Disse ele. É a maneira da pessoa, e a maneira de pessoa culpada, justificando André Luiz, ele se justificando, que estima longas justificações, continua irritadíssimo.
Ele continuou se explicando, para tentar justificar a posição dele, né? Disse ele. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar muitos. Ele próprio compreende que existe Jesus e que os emissários de Jesus resgatam muitos, e é fato, o próprio Google está ali para resgatá-lo, ele não sabe ainda disso, mas está ali para resgatá-lo, né? Então, os próprios filhos do Cordeiro poderão ajudar muitos, a resgatar muitos, disse o próprio Gregório. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim, Gregório mesmo, não pede auxílio na liberação, mas mostra o orgulho. É admitir que, na verdade, eles estão cometendo um ato muito grave, mas que está muito satisfeito. Não quer ajuda, não quer mudar. Ele quer continuar sendo essa palmatória do mundo, sendo esse cruel, sendo esse camarada, esse carrasco. Eu não quero... Eu até admito que os emissários do poder podem resgatar muitos da região infeliz. Chama resgatar, é claro isso. Mas eu, por exemplo, e muitos, não tenho interesse nenhum em auxílio, na liberação, nem coisa nenhuma. Nenhum, né? E milhões de criaturas como eu também não têm interesse nenhum, quer continuar aqui, estou muito feliz. Ele quer dizer isso, né? Afirma-se que não passamos de transviados morais. Quem? Essas criaturas que julgam, os dragões, os juízes, etc. Eles afirmam essas pessoas que não são transviados morais. Pode até ser, disse ele. Seremos, então, criminosos, e ele admite, seremos, então, criminosos, vigiando-nos uns aos outros, ou seja, vigiando os outros criminosos. Ele fazendo a justiça, ele cometendo o crime para cobrar dos outros, cometendo também abusos, etc, etc, etc. Né? Ele mesmo está admitindo isso, né? Para se justificar, como se fosse possível justificar isso. Né? A Terra, olha aqui, que absurdo, a Terra pertence-nos. Pertence a quem? As sombras, quero dizer. Pertence a gente. É uma visão absolutamente limitada, porque são os criaturas que não conhecem a luz, não conhecem outra felicidade a não ser o domínio, a subjugação, o poder pelo poder. Ele não conhece a luz, não sabe, não conhece uma felicidade distinta disso. O prazer que eles têm é cobrar, de ter o poder, de ter o controle absoluto. Ele não conhece a felicidade que não seja essa, a dominação, né? Aí, por exemplo, a Terra pertence a quem? Às criaturas das sombras. Por quê? A grande esmagadora maioria das criaturas das trevas, nós ainda somos criaturas que comungamos com esses sentimentos infelizes. E somos dominados por boa parte deles, sofrendo um processo obsessivo grave, vampirização, já vimos isso nos capítulos passados. Isso é um fato. Ele está dizendo aqui. A Terra nos pertence. Por quê? Dentro dela, da Terra, a animalidade domina. Se a animalidade domina, cria as condições, a sintonia com a turma das trevas para dominar. Por isso que ele está falando que a Terra pertence a eles. Né? A animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. O que quer dizer com isso? Oferecendo a quem? A turma das trevas. É o clima ideal para quê? Para a dominação. Para o grande objetivo deles, que é exatamente continuar tendo o domínio da Terra. Eles não querem que a luz avance. Por isso o processo de transição é tão complicado. Como é que a transição espiritual vai sair da Terra de um planeta de provas e expiações para a regeneração? Quando a luz for ganhando o espaço que as sombras estão postas. No dia que a luz conseguir ter mais de 50% do espaço dominado pela sombra, 50,1%, a Terra dará um salto, uma modificação, que é a grande vitória da luz contra as sombras. E as trevas não desejam perder o controle, porque o único prazer que eles têm é no domínio, pela força, pela brutalidade. E ele não quer, por isso que você fala aqui, a Terra pertence a nós, disse ele. E pela animalidade que domina a Terra, oferece o clima ideal. De quê? De dominação, ele quer dizer isso, né? Disse ele. Aí, de novo, ele volta a falar, reconhece o poder das criaturas celestiais. Ó. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Por que não tem qualquer noção de céu? Porque não conquistou. Nunca conquistou o bem, nunca conquistou posições mais felizes, nunca compareceu a mundos mais felizes, não conhece, porque não tem a senha de acesso, porque a felicidade é uma conquista. Ele nunca fez nada para conquistar a felicidade, portanto, nunca o mundo que ele conhece é o das trevas, do domínio, da dor, da justiça, da maldade, do crime, etc, etc, etc. Por isso, ó, eu não tenho a qualquer noção de céu. Aí é interessante. Acredito, disse ele, e ao que eu não conheço o céu, acredito, disse ele, que seja esse céu uma corte de eleitos. Aí mostra o profundo desconhecimento dele. Eleitos como assim? Como se Deus fosse parcial. E Deus escolhe um em detrimento de outro, porque gosta de um, discrimina o outro. Você vê, o profundo desconhecimento. Porque as esferas mais elevadas, a felicidade, a elevação espiritual, é questão de meritocracia.
Ninguém absolutamente consegue oferir os mundos mais felizes se não tiver méritos, não trabalhar-se para transformar-se. Essa é que é a história. Mas ele, como conhece, eu não conheço o céu, mas a gente é o corpo de eleitos. A gente tem visto isso muito nos resgates de espíritos trevosos. Olha, um de eleitos, os anjos são as pessoas eleitas, parciais, Deus escolhe parcialmente. Olha aqui, mostra a profunda ignorância dele, né? Mas ele admite que existe o mundo mais feliz, né? Só que diz que é um lugar de eleitos, né? Mas o mundo visível, que mundo visível está falando? A Terra, nós encarnados. O mundo visível, que é o único que eles conhecem, para nós, que é o único que eles conhecem, constitui extenso reino de condenados. Reino de condenados, até são. Por quê? A grande maioria ainda se encontra nesse processo e que são domináveis por eles, pelas sugestões, pelo processo obsessivo, um grande processo de obsessão coletiva que eles estabelecem, tendo domínio daqui. Eles dominam mesmo. Lembra que nós mostramos nos 2 capítulos passados que quando as criaturas que têm um coração empreendido no mal pensam o projeto, sentem o mal, são, na hora do sono, elevados em desdobramento, mas são infelizes, onde traçam-se com as criaturas que os obsidiam crimes, projetos de crimes, etc. Fazer o mal, etc. O processo de obsessão, né? Então, diz aqui, com todas as letras, isso, que são dominados por ele. O corpo físico encontra todas as condições de dominação. Mas o corpo físico, aí conduzindo aqui. Mas o mundo visível para nós constitui um reino de condenados, como eu falei. No corpo físico, disse ele, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia, rede, teia, mesma coisa, que nos planos inferiores, que os planos inferiores nos preparam para ele, servirá melhor. O que ele está dizendo? Olha, há todo um projeto, há todo um plano, há toda uma teia organizada para resgatar essas criaturas. Essa rede, essa teia de dominação que o mundo infeliz das trevas tem sobre nós, é porque não guardamos sintonia com eles. E eles, olha, há todo um projeto. Alguém acha que o mundo das trevas também tem um projeto? Tem sim. Eles tinham todo um projeto de dominação. Todos esses mundos nós vimos já lá no Obreiro da Vida Eterna, que aquelas regiões onde existe criaturas profundamente sofredores são, sim, vigiadas por eles. Só acontece o que eles querem, o domínio é total. Gente sendo agredida, gente sendo torturada, nós vimos lá, chicoteadas, etc. Este é um domínio total. São criaturas escravizadas por essas criaturas das trevas. Escravizadas, né? Continua. Aí continua eles tentando se justificar como se fosse possível justificar a posição dele, né? Se é nosso destino, nós quem? Dos dragões, dos juízes, joirá, que significa separar o trigo do mundo, separar o joio do trigo do mundo, quer dizer isso? O papel é deles, ele acha que o papel é deles, diz, separar o joio do trigo, os bons e os maus do mundo. Nossa peneira, que faz essa peneira, essa separação, não se fará complacente. Ele está dizendo, tem que ser a impiedade. Não há momento, não há espaço para perdão, não há espaço para piedade, nada. Não há complacência. Nós temos que cobrar até o último centavo, né, diz ele. Né? Jesus falava que nós temos que pagar tudo no sentido, sim, nós temos que reparar nossos males, mas não de forma imposta. Não é isso. A ideia de Jesus é o contrário, é de amor, perdão, fraternidade, etc., que você conscientize, renove e gradativamente vai se renovando, se transformando. O deles é o contrário. O deles é cobrar simplesmente. Não estão preocupados em você se renovar, se você vai sofrer. Não tem nenhum compromisso com a transformação do ser humano, não. O negócio deles é pela crueldade, cobrar a dívida. Essa é a história. Experimentados, ele continua defendendo os dragões, né? Experimentados que somos na queda, ou seja, na cobrança implacável das dívidas, né? Provaremos todos os que nos surgirem no caminho, ou seja, que cai na rede, que cai na teia, todos terão que passar pela nossa peneira, digamos ele, né? Disse ele, ordena os grandes juízes, os dragões, que guardemos a porta. Guardemos a porta é a vigia dessas regiões trevais. Eles têm um domínio total. Volta a lembrar lá do Obreiro da Vida Eterna, aquela região de pântano, de sofrimento, as criaturas mergulhadas naquele charco, e que ninguém podia sair. As entidades do bem tentando resgatá-los e chicoteá-los, etc. Então, quer dizer, sim, eles vigiam, sim, esse mundo das trevas, tem um domínio total deles. Temos, por isso, dizer eles, servidores, quando ele argumentando,
Temos, por isso, servidores, vigias, guardas, em todas as direções. Subordinaremos-nos, subordinam-se esses vigias, né? Todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades que trilharam bem se contam por milhões. Então, a gente olha, são milhares e milhares de criaturas que são subordinadas a nós na vigilância dessas criaturas infelizes, que somos milhões, certo? E por quê? Porque essas criaturas estão lá? Por sintonia, nós já falamos. Ninguém que está lá no mundo, e André Luiz, no capítulo anterior, trouxe o perfil com aquela senhora, a dona de escravo, que cometeu crimes graves, por não fez nada. Ali é um mundo expiatório. Todos que estão ali cometeram gravíssimos erros. Mas aquele é um lugar finito. É importante entender isso. No dia que o mundo se renovar, ou no dia que a luz preponderar as sombras, esse mundo acabará. E não terá mais sintonia. Essas criaturas que lá estão não terão mais possibilidade de reencarnar. E por não ter mais sintonia com os que estão encarnados, irão para mundos outros, serão degradados, exilados para mundos compatíveis onde se encontrarão sintonia com eles. Essa é que é a história, né? Além disso, disse ele continua uma argumentação, ficou muito raivoso, achando que, falando que Google falou sobre que era uma escolha, a mãe dele está nos lugares celestiais e ele está naquelas regiões, dos dragões ele ficou ofendido, ele está tentando justificar o injustificável, né? Além disso, de toda essa argumentação, os tribunais terrestres, nós, tribunais humanos, são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. O que ele quer dizer com isso? Muitos atos são realizados por nós encarnados que a lei não alcança. Quer seja porque a lei, que os tribunais não têm capacidade de julgar todos, que a quantidade de crimes são muitos, quer seja que atos que a gente comete que para os códigos humanos não são sequer crimes, mas para Deus são. Ele quer dizer isso, né? Muito bem. São insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Mas nós, as criaturas das sombras, os dragões, os juízes, quer dizer, sim, é que somos os olhos das sombras. Ele diz, ó, os olhos das sombras, das sombras. As sombras na cabeça dele que faz a justiça, olha as sombras, né? Para os quais os menores dramas ocultos que os tribunais da Terra não alcançam não passam despercebidos. Ou seja, eles estão afirmando categoricamente que eles são as palmatórias do mundo. São as palmatórias do mundo, são os cobradores do mundo, com impiedade, com crueldade. Não tem interesse algum de redimir ninguém, de buscar ninguém arrependimento, coisa nenhuma, de educar, de transformar ninguém, nada. O negócio deles é cobrar, cobrar e cobrar. É a palmatória do mundo. Antes do intervalo, depois dessa argumentação imensa que ele fez, tentando justificar a posição deles e a posição das próprias criaturas infelizes que dominam aqueles ambientes, chamados de dragões, antes do intervalo que se fizeram, André Luiz, que olhou o rosto de Gúbio, e o Gúbio estava tranquilo, mesmo aquela argumentação imensa, o Gúbio estava tranquilo, sem qualquer alteração. Fitando Gregório, com humildade, considerou. Aí, depois de toda a explanação, então, Gúbio vai fazer um contraponto. E aqui tem, de novo, uma nota do autor, que diz o seguinte, a nota, explicando essa fala de Gregório. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios, porque é alguém que tem grande hierarquia e tem inteligência. Não adianta de imaginar que essas criaturas das trevas são inteligências vigorosas, sem dúvida nenhuma, e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo. Idêntico, pois, há muitos homens representativos no mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. Gente, a gente precisa entender o seguinte, a gente fala da crueldade, da brutalidade do mundo espiritual, a gente vê aqui parecido. Quantas lideranças tirânicas o mundo tem, que cometem coisas absurdas, estão interessados pelo poder, só pelo poder, não tem preocupação nenhuma em redimir ninguém, em transformar ninguém, em melhorar a situação do povo, coisa nenhuma, só o interesse pelo poder, e comete coisas brutais, grotescas, crimes absurdos, incentivados pelas criaturas das sombras, é fato. Mas só mostrar isso, nós temos uma compreensão mais ou menos. Então, o autor dizendo, olha, lembre-se que essa é uma criatura, a argumentação deles, de alguém que não foi tocado ainda pelo amor da iluminação do Cristo. Aí agora André retoma a narrativa, mostrando a fala, o contraponto de Gúbio a essa fala de Gregório, tentando justificar o justificável. Disse ele, olha a diferença de humildade. O outro
grosso, grotesco, grande sacerdote. Eu sei que o Senhor Supremo, Deus, portanto, o Senhor Supremo, nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer o desígnio. O que é que ele quer dizer com isso? Só existe vocês aqui nessa região de sombra porque Deus permite. Deus entende que é importante, de alguma sorte, o que vocês fazem aqui. As criaturas que o mundo comete crimes bárbaros, às vezes precisam passar pela dor para chegar mais rápido ao processo de autoiluminação. A chegar, depois da dor, para chegar ao mais rápido processo de culpa, que é um grande começo. O remorso e a culpa é o grande processo do começo do processo de mudança. Deus até que entende que não tem como transformar tudo de uma hora para outra. Você precisa vencer a dor, você precisa passar pela dor, você cair para poder aprender. Então, dizendo, vocês só existem porque Deus permite, está dizendo isso, em outras palavras, né? Aí ele começa a dar um exemplo. Os fagócitos, que são a defesa contra a infecção que nós temos no organismo, nós temos os fagócitos encarregados pela defesa do organismo contra a infecção do corpo humano, são utilizados na eliminação da impureza, para evitar que a gente enferme com o processo de infecção. Do mesmo modo, disse ele, um exemplo, que a faísca elétrica irrompe o relâmpago, né, insofreável, a fim de sanar ou desequilíbrio da atmosfera. Então, do mesmo jeito que vocês operam aqui e, de alguma sorte, causam bem pelo mal, de alguma sorte, os fagócitos fazem a mesma função de combater as impurezas e os relâmpagos também de fazer um processo de limpeza da atmosfera. São importantes. Então, está mostrando que é importante. Aí Google disse, respeita assim o teu poder, porque a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras iniciais das árvores, mas sabe também a razão do teu extenso domínio. Ou seja, do mesmo jeito que Deus sabe que cada árvore tem suas folhas tenras, também sabe o que está acontecendo aqui. Não é desconhecido de Deus, muito pelo contrário. Entretanto, não concordas, disse Gúbio, que a nossa interferência, nossa de quem? Das entidades da luz, os emissários de Deus, a nossa interferência, prevalece sobre a fatalidade? Círculo fechado de circunstância que nós mesmos criamos? Ele está nos dizendo o seguinte, você sabe que Deus jamais abandona os seus filhos e há o tempo todo a interferência, a assistência do Pai a todas as criaturas que aqui estão, inclusive a você, em outras palavras, né? Continua, então, a palavra harmoniosa, mas passando recados. Gúbio passando recado o tempo todo. Vocês existem porque Deus permitem. Né? Aí, quando dizendo, não estou habilitado a apreciar o trabalho ruim, disse Gúbio, com humildade, né? que administra esse esposo de sofrimento reparador. Ou seja, esses mundos expiatórios. Eu não estou aqui incumbido de fazer julgamento nenhum, até porque meu papel não é julgar nada. Eu estou aqui, eu sou um servidor de Deus, e servidor acolhe, assiste, ajuda, não estou para julgar nada. E estou julgando vocês. Eu quero dizer isso, né? Conheço, contudo, disse ele, olha aí ele começa a fazer um pormenorizar os ambientes de terror e de angústia que ele viu ali. Dizer, conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram a teu olhar. Ou seja, basta olhar aqui ao redor dessa colônia para ver tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, tanto choro, tanta angústia, né? Observe, disse ele de perto, os criminosos que se matam uns aos outros, no processo de vampirização, como aquele que ele viu daquela senhora, né? Sondo, disse, olha as palavras-chave, né? Conheço, né? Observo, todo esse ambiente. Sondo também, disse Gúbio, de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticam. Significa ao remorso, a sua mente que cobra, e vocês aproveitam esse complexo de culpa para cobrar violentamente. E não ignoro, disse ele, a justiça, disse Gúbio. Eu não ignoro que a justiça deve reinar. E Jesus falava que quem cometeu seus erros vai pagar até o último centavo. Não, eu não ignoro. Consoante a determinação soberana. A lei de Deus é inderrogável. As leis de Deus são inderrogáveis. Quem faz o seu mal vai ter que reparar o seu mal. Não, eu não desconheço isso, disse Gúbio. Não. Todavia, o que quer dizer com isso? O que eu estou escutando aqui é um método. Olha aí. Todavia, são palavras-chave, né?
Todavia, respeitável Gregório, mostrando a humildade dele, sabendo daquela criatura, chamando muito respeito, o contrário de Gregório, que o tempo todo gritando, etc, etc. Quando eu dizendo, sim, meu Deus, eu perdi aqui. Observo de perto criminosos, tal. Sim. Todavia, respeitável Gregório, não admites você, Gregório, grande sacerdote, que o amor, instalado nos corações, se tivesse a possibilidade de instalar o amor no coração dessa gama de sofredores aqui, redimiria todos os pecados? E eu lembro da afirmativa de Pedro, o apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados. Se ao invés de estar fazendo aqui só cobrança brutalizada, cobrança, só entristece o sofrimento daquelas criaturas, a câmera deu uma saídazinha aqui. Está bem aí, dona Celeste? A câmera saiu um pouquinho bater aqui na mesa. Saidinha aqui, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Se tiver bom, a senhora me diz aí. Tá bom, tá bom. Chegou. Estou escorregando aqui um pouco. Está centralizado aí? Agora, eita. Interessante. Está subindo e descendo, subindo e descendo. Eu estou tentando regular aqui. Piorou? Tá bom e tranquilo? Agora tá bom, tá bom. Já deu. Então, eu vou dizer o seguinte. Aí, Pedro falava que o amor cobre a multidão de pecados. Se ao invés de estarmos aqui simplesmente na palmatória do mundo, se fizéssemos o amor, não redimiria todos os pecados gradativamente, transformando as criaturas? Olha a argumentação extraordinária de Gúbio. Não aceitas, disse ele, porventura, a vitória final da bondade? Se você não tem conhecimento de que um dia a luz vencerá as trevas, você não aceita, não tem compreensão disso? Disse ele. Através do serviço fraterno, se praticássemos, que nos eleva e conduz ao Pai Supremo. Olha, toda essa linha de argumentação era interessante. Se a gente praticasse a fraternidade, gradativamente nós íamos modificando essas pessoas. Nos conduz o Pai Supremo, e ele sabe que existe um Pai Supremo, ele sabe que existe. Então, é tudo um contraponto interessante sobre essa argumentação dele. Se gastássemos, disse Gúbio, nos cometimentos divinos do Cordeiro, ou seja, a prática, a vivência do Evangelho de Jesus, se gastássemos as mesmas energias que se despendem aqui a serviço dos dragões, a mesma energia da brutalidade, não alcançaríamos mais apressadamente o objetivo do Supremo Triunfo? Ou seja, se gastar toda essa energia que se faz aqui para cobrança, se, na verdade, trabalhasse no coração das pessoas, ele iria gradativamente se transformando? Eu não quero dizer que sabemos que a mente culpada é um instrumento que vai nos obrigar a fazer a própria transformação. O próprio sofrimento redime, nós sabemos disso. Mas, olha, você não tem a compreensão de que se tentasse praticar aqui a vivência do Evangelho de Jesus, mais gradativamente faríamos a transformação dessa gente? Aí ele ficou... Depois dessa argumentação de Gúbio, com muita mansidão, beleza? Ele foi enfurecido. O sacerdote ouviu contrariado e clamou desagradável inflexão de voz. Como pude escutar-te calado quanto tempo? Se bravejou, né? Somos aqui, disse ele, julgadores da morte. A morte. Somos aqui para pedir a conta, né? De todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. É interessante que malbarataram o tesouro da vida. Tem compreensão que quem fez, que Deus deu tudo a cada um de nós, ele não malbaratou. E estão por ele cobrando. Ele tem compreensão que existe o bem. Ele não é desconhecedor disso. Não. Nós somos julgadores da morte. Estamos aqui para julgar aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Deus deu e foi mal utilizado. E ele não está fazendo algo parecido, não está faltando caridade para com aqueles criaturas que chegam ali em profundo sofrimento. É interessante isso. Quer dizer, quem não conhece a luz, por isso aquela explicação do autor espiritual é interessante. Quem não conhece a luz, o único prazer, a única visão que tem no domínio, na prática do mal, né? Na prática da cobrança brutalizada. Não entende ele que ele mesmo está se comprometendo, terão que responder por isso, né? Como inocular o amor, disse ele. Isso aí está argumentando agora. Como posso inocular o amor em corações enregelados? Não disse o Cordeiro, olha, ele enaltece Jesus. Não disse o Cordeiro, certa vez, que não se deve lançar pérola aos porcos? Para cada pastor
significa da terra. Para cada homem de bem que conduz outras pessoas pelo exemplo, significa isso. Há 1000 porcos ostentando as insígnias da casa, encarnados, para cada um homem de bem. Há 1000, disse ele, assim, de forma exemplificativa, né? E se o teu mestre, que é Jesus, reclama pregoeiro, reclama pastor, para o seu apostolado, que fazer de nossa parte, senão constituir equipe de inteligências vigorosas, cruéis, como ele, juízes, dragões, né? Especializados em corrigir, ou seja, brutalizados para cobrar, as criaturas delinquentes que se colocam sob a nossa vara diretiva? Em outras palavras, os carrascos que vão rolar as cabeças dos que cometeram erros graves? Que seria do mundo se não fosse nós? Quer dizer, temos justificar. Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico, que se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Eles acham que estão fazendo um bem imenso, né, na cabeça dele. Coerentes com a lógica, disse ele, não, com essa lógica dele, não entendemos o paraíso de imposição, disse ele. Se o amor conquistasse a terra, de um dia para o outro, desintegrando-lhes os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil a instância, como acomodar nesse clima celestial, disse ele. O que quer dizer com isso, gente? Ele disse, olha, coerente com essa nossa lógica, não entendo o paraíso fácil de imposição. O paraíso não é de imposição. Deus nunca impôs nada a ninguém. Por isso nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós caminhamos o caminho que nós achamos conveniente. A própria Matilde trilhou o caminho da luz, e ele trilhou o caminho dos infernos, o Gregório. Não é imposição. Aí mostra o desconhecimento imenso do mérito da felicidade. Deus não impõe nada a ninguém. Deus ama todos, deseja o bem, mas nos mostra o caminho, nos manda auxílio, nos manda assistência, mas não impõe nada a ninguém, né? Aí, se o amor, de repente, conquistasse a terra, desintegrando, ele entende a desintegração dos abismos. Ele sabe que um dia esses abismos vão acabar. No dia que o bem suprimir, que a luz suprimir as sombras, o mundo, esse paraíso, essa região de sombra não acabarão. Claro, porque não terão mais possibilidade, não terá mais ninguém a quem sintonizar, vir para a terra. Já de repente acontecesse isso, desintegrando os abismos escuros, disse ele, a fim de que a luz sublime, e ele tem a compreensão da luz sublime, aí brilhasse para sempre. Fácil e instantânea. Como acordar nesse clima celestial com as consciências de lobos, leões, panteras e tigres, pela extrema analogia com esses animais ferozes, né, que ainda guardam com essas feras, guardam com essas feras, né? Almas essas que habitam formas humanas aos milhares e milhares. O que quer dizer com isso? O que faria dessas criaturas todas? Está perguntando ele, a pergunta de Gregório. Mas, de repente, transformar-se até de uma hora para outra. Isso, nem sabe que não acontece isso. Até não se transforma de uma hora para outra, é um processo gradativo. Deus ama seus filhos e dá todas as possibilidades para gradativamente ser conquistando o bem. É a questão da meritocracia, é um processo gradativo. Então, mas se de repente acontecesse isso, onde é que iria parar essas criaturas enfurecidas e brutalizadas? No dia que, na verdade, o amor preponderar sobre a luz, essas criaturas são simplesmente degradadas para outros mundos menos felizes. Aconteceu com Capela, nós sabemos disso. Então, a justiça de Deus ela é magnânima e cobra, sim, mas gradativamente, o objetivo de Deus não é só cobrar. Ao contrário, é transformar, é educar os seus filhos, visando a busca da luz, né? Então, no dia que isso vai acontecer, essas criaturas que restarem aqui reticentes ao processo evolutivo, como aconteceu em Capela e diz lá na Gênesis, serão transportados, serão exilados em mundos compatíveis ao estado deles, que, na verdade, ele não tem essa compreensão pela argumentação dele aqui, né? Aí, continua. Que seria dos céus, disse ele, com a argumentação, se não vigiássemos os infernos? Que coisa. Se dos céus, está querendo dizer que eles são fundamentais para que os céus existam, como se isso verdade fosse. Não. Os céus primam pela aprimoração e transformação dos filhos de Deus. E as criaturas que estão felicitadas estão nessa luta. Os são auxiliados pelos céus, né? Que seria dos céus que seria dos céus se não vigiássemos o inferno? Aí vem uma gargalhada sarcástica, de brutalidade, né? E estrepitosa, seguindo as palavras. Então, Gubi fez o contraponto.
Porém, depois de toda essa argumentação, porém não se perturbou. O Gúbio ficou tranquilo, mesmo diante dessa brutalidade, essa gargalhada espalhafatosa, com simplicidade, continuou Gúbio. Ouso lembrar ao nobre sacerdote, todavia, que se lançássemos... Olha que argumentação extraordinária. Ouso lembrar ao sacerdote que se lançássemos todos a socorrer, se todos nós, vocês, lançássemos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se dois ações fossem imenso, não era para outro, mas gradativamente a miséria se extinguiria, era um processo, né? Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Volto a dizer, gradativamente. Se tivesse um trabalho de educação, a educação não é do dia para a noite, é um processo, né? Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, aos sofredores, cometendo graves erros, oferecendo-lhes estímulos de renovação, de sua reformazinha de transformação, a luta regenerativa, os estímulos regenerativos, o crime seria varrido da face da terra. E aí, por que, na verdade, Gúbio está colocando tudo isso? Gúbio está querendo transformar a região daquela cidade infeliz? Não. Toda essa argumentação de logicidade é para transformar e tocar o coração de Gregório. Lembre-se que o objetivo dele, já disse lá atrás, a Matilde, que nota depois de mais de 3 séculos, ele já estava começando a se enfadar de fazer o mal. Esse grande objetivo é para tocar ainda mais o espírito dele, para tentar amolecer um pouquinho mais, para ser mais permeável a transformação. É para criar mais condições de que gradativamente ele possa absorver algumas dessas considerações. Então, essa argumentação foi brilhante de Gúbio. Olha, se de repente, que ele dizia, de repente, tudo se modificasse, olha aqui essas feras. Então, não, se ele fosse um feno de trabalho, né? De socorrer os miseráveis, se educasse nos ignorantes, se amparasse no delinquente, o crime seria varrido gradativamente até, se estimulasse a modificar. É isso que quer dizer. O sacerdote fez vibrar uma campainha, como me parecesse de André destinada a expandir-lhe a sua expressão de ira, e gritou: cala-te, disse ele para Gúbio, cala-te, insolente. Aí, de novo, eu volto a mostrar o desequilíbrio dele. Gúbio o tempo todo sereno e ele desequilibrado, gritando, urrando, tal. Cala-te, insolente. Sabes que posso punir você, eu sou o juiz aqui, etc, etc, etc. Aí, de novo, imperturbável, Gúbio concordou, Gúbio. Suponho, disse ele a Gúbio, suponho conhecer as extensões de suas possibilidades, disse Gúbio, muita humildade. Eu e meus companheiros, a leve ordem de sua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, olha a humildade dele, estamos prontos a recebê-las. Conhecíamos de antemão, ou seja, antes de vir para cá, sabíamos disso, conhecíamos de antemão, as possibilidades contra nós nessa aventura, disse ele. Entretanto, o amor, olha a cena, entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano. O que significa o poder soberano? De amparo. Deus não desampara nunca. Em outras palavras, você não pode fazer tudo o que quer, não. Eu estou aqui porque vim protegido por todo um suporte que me dá. Estou aqui em nome de Deus. Deixando bem claro aqui, ó. O amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Se Deus permite que faça a justiça? Sim, mas também nós estamos aqui em nome deste poder soberano. Não é assim que funciona. Existe algo acima dessas suas deliberações aqui, em outras palavras. Né? Gregório fitou Gúbio assombrado, disse André Luiz, a ver de tamanha coragem, de tamanha tranquilidade. Ele desequilibrado, urrando, e ele com uma serenidade tranquila. E, de certo, aproveitando a transformação psicológica, Gúbio voltou sereno. Declarou-nos, olha aí, a hora de entrar com essa argumentação fantástica. Depois de ele já ter ouvido que existe, que ele não estava ali desamparado, não, estava ali em nome de Deus. Ele não podia qualquer coisa quando os emissários de Deus. Declarou-nos Matilde, quem é Matilde? A mãezinha dele. Olha aí a argumentação, tocou o coração, o amor de mãe. Declarou Matilde, a nossa benfeitora, Matilde, a sua mãe e nossa benfeitora, quer dizer, eu estou aqui em nome dela, né? Que a tua nobreza, olha, a mãe,
a tua nobreza não se esvaziou e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. Ou seja, ainda existe em seu coração algum valor. Sua mãe me asseverou isso. E ela não está mentindo, certamente, né? Não obstante, a direção diferente que imprimisse nos passos. Ela está lá no mundo celestial e você aqui. Mas que não existe algum valor de caráter em você. Por isso mesmo, identifico-te, disse Gúbio, o valor pessoal. Olha aí a senha bacana. Identifico o valor pessoal, chamo-te de venerável, respeitável dos apelos que dirijo. Se eu não entendesse que você tivesse algum valor, não chamava você de respeitável, não. Lhe chamo de respeitável, porque sua mãe me disse que os seus valores ainda existem em seu coração. Ainda existe em seu coração o caráter. Olha aí. Falou em nome da mãe e, de alguma sorte, disse que olha, só te chamo de respeitável porque sua mãe disse que não existe em seu coração, que esses valores não estão adormecidos. A obstância tem que tomar um destino diferente do dela. Olha, interessante. A cólera do sacerdote, depois de falar da mãe, depois de falar que a mãe disse que ele tinha algum valor, e etc. E depois de Gúbio dizer que estava ali pelo poder soberano, estava amparado pelo poder soberano, a cólera dele amanhou-se, acalmou um pouco mais, quando falou da mãe, etc, etc. Aí disse ele, eu não admito em tuas informações, disse ele, não acredito em suas argumentações, disse o sacerdote. Não acredito no que você está falando. Sentou contrariado. Mas ser claro na rogativa, ou seja, acabamos a apresentação. Eu disse a você, em outras palavras, eu disse a você como é que funciona aqui o mundo espiritual, tentei esclarecer as minhas razões porque eu sou aquecivo aos dragões, né? E você já vem com sua argumentação que diz que é emissário de Deus, de minha mãe. Me diga o que é que você veio atrás aqui, disse Gregório. O que é que você quer, afinal de contas? Disse Gregório, não disponho de tempo para falas inúteis. Depois de falar tudo isso, já foi tocado. Toda a argumentação e a estratégia com calma, serenidade, lucidez de Gúbio, tinha tocado. Até que ele baixou um pouquinho a bola, né? Aí mas chegou a me mostrar ainda a grosseria. Eu não tenho tempo para... O que é que você quer, afinal de contas? De novo, volta Gúbio, com toda tranquilidade. Venerável Gregório, chama de venerável. Explicou até porque chama de venerável e respeitável. Venerável Gregório, pediu nosso instrutor humilde, aí mostra a diferença dele. Serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Aquela que sua mãe disse que ainda existe em seu coração. Disse ele. Não ignoras... Olha aí. Aí ele foi o ponto-chave. Não ignora você, Gregório, que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida. Olha aqui o ponto. Ou seja, você não ignora que sua mãe, além de lhe amar, amava também Margarida. Ameaçada atualmente de loucura e de morte, sem razão de ser. Ele está dizendo, não ignore você que sua mãe, que me mandou aqui, ama Margarida. E que Margarida, você também sabe, você também tem compreensão de que, além de ela amá-la, ela está em tempo de enlouquecer, em tempo de morrer, sem razão de ser. Escutando o informe, o sacerdote modificou-se visivelmente, quando falou de Margarida. Porque até então, o nome Margarida não tinha surgido em canto nenhum. Ele modificou-se visivelmente, a expressão fisionômica, de inquietação indisfarçável. Assim, quando já tinha falado lá o nome da mãe dele lá atrás, ele tinha ficado inquieto. Quando falou o nome de Margarida, aí ele ficou mais inquieto ainda. E o mais, o fato de dizer que a mãe advoga a causa de Margarida, que a ama, que a protege, né? Olha aí. A estranha auréola dele, de sombra, que ele revestia a fronte, disse André Luiz, revelou tonalidades mais escuras, de ódio. Quando falou Margarida, o ódio dele é muito grande por ela, pelas questões do passado, né? Dureza singular transpareceu dos olhos felinos e dos lábios que contraíram num ricto, ruído disfarçado, forçado, de infinita amargura. Isso é André Luiz escrevendo um momento quando ele foi falado que a mãe que amava a Margarida, etc., e falando de Margarida. Tive a ideia, disse André Luiz, de que ele nos fulminaria, se possível fosse, mas conteve-se imóvel, apesar de expressão agressiva e rude. Ele sabe que não pode fulminá-los, ele sabe que são emissários do bem. Aí, de novo, a estratégia de Gúbio, muito sábia. Aí disse ele, as preces de Margarida, as preces dessa torturada filha espiritual, olha aí, as preces dela,
atinge-lhe a alma abnegada e luminosa. De quem? De Matilde, da mãe. Ou seja, ela, num sofrimento imenso, prestes a enlouquecer e a morrer do processo obsessivo grave, fez preces. E essas preces foram ouvidas por sua mãe, Matilde, olha aí, que é advogada dela, que intercede por ela. Olha que coisa. Então, eu estou aqui amando de sua mãe para interceder também, e até ele não sabe que é por ele, intercedendo a favor de Margarida, que sofre por causa de você. E as preces tocou o coração de sua mãe, que pediu, que está intervindo no sentido de salvá-la, de ajudá-la. Olha que interessante. Olha que interessante. Gregório, disse Gúbio, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Ou seja, ela reencarnou disposta a renovar-se, a transformar-se, como teve no passado. Mas o desejo é esse, como filho de Deus, de ter um livre-arbítrio, de transformar, de renovar-se. Disse ele, aspirações de Margarida renovadoras banham-lhe a meninice. Houve um planejamento desde lá no mundo espiritual, e ela veio. Toda a meninice dela, ela reforçou no seu coração, de forma determinada. E agora que o casamento, em plena juventude, ela casou, lhe revigora as esperanças, deseja, Margarida, deseja demorar-se no corpo de carne, na luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Ela tem a noção de que cometeu graves erros. E quem não cometeu? Né? Mas ela tem a compreensão, deseja firmemente, é a sua missão nessa encarnação, fazer o bem, para ressarcir o mal que cometeu. Olha aí, olha que coisa. E ela está sendo ajudada por sua mãe, que fez ela no sofrimento. Presta a sua mãe, que está intercedendo por ela. Olha a argumentação interessante junto a Gregório, que ele é o causador desse mal. Certamente, fortes razões, aí ele agora foi justificar, para tentar amainar a situação do Gregório. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, ou seja, à morte. Você desejar matá-la, em outras palavras. Porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. É impressionante, olha. Certamente, disse ele a Gregório, fortes razões você tem para te desejar a morte e fazer tudo para matá-la, né? Porque ele armaste caprichoso caminho de morte, ou seja, uma possessão cruel para matá-la. Você tentando matá-la e sua mãe tentando protegê-la. Não te reprovo, disse Gúbio. Não te reprovo porque não cabe a me julgar, disse Gúbio, com humildade, né? Cabe a me acolher, não a julgar ninguém. Nem te acuso de nada, pois nada sou, disse ele com humildade. E ainda que o Senhor Deus me conferisse algum encargo representativo, se algum poder de julgar, eu não faria, porque meu papel não é julgar, disse ele. Não me competeria julgar-te. Não, aí mostra a diferença dos dois, né? Senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as suas próprias dores. Ou seja, ele disse claramente qual era o objetivo dele, que a mãe estava intercedendo, certo? Que ele devia ter suas razões para cometer esse fato junto a ela, certo? Não julgava, etc, etc. Mas sabe, deixou claro que ele, Gúbio, sabe do plano trágico para matá-la, né? Aí disse, continua a argumentação de Gúbio. Sei, porém, disse ele, sei, porém, que pelo amor, que é o caminho, e pelo ódio do pretérito, o amor que une ele e a Margarida, Gregório e a Margarida, e o ódio do passado, e os graves, ela, Margarida, permanece intensamente ligada aos raios de tua mente. Ou seja, há um processo de simbiose, há um processo de ligação, um processo de obsessão, há uma ligação muito forte entre duas mentes. E todos sabemos que os credores, disse Gúbio, e devedores se encontrarão uns aos outros, tarde ou cedo, face a face. Ou seja, eu não estou lhe culpando, não estou lhe julgando. Sei que pelos os erros cometidos, cobradores e credores vão estar face a face. Ao mesmo tempo, ele está dizendo para Gregório que também está fazendo mal. Que ela fez o mal a ele, mas ele está fazendo mal também de volta. Que ele também está sendo devedor de alguma sorte para ela. Interessante isso, a mensagem, né? Entretanto, a atual existência dela na carne envolve largo serviço saneador, salvador. O que é que ele está dizendo com isso? Olha, foi traçado pelos benfeitores espirituais, incluindo sua mãe, um trabalho imenso de renovação e transformação dela, que ela está cumprindo, está se esforçando para renovar. Cometeu no passado, quem não cometeu? Mas ela tem intercessão de sua mãe, ajuda de sua mãe, visando a renovação e transformação que ela deseja. Desposou, disse ela, casou-se com o antigo associado da luta evolutiva, que te não é estranho. Você conhece o marido dela, em outras palavras.
ao coração e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizaram formoso ministério de trabalho iluminativo. O que é que ele está dizendo? Você não desconhece que foi feita toda uma programação extraordinária de redenção para ela, que teve a participação de benfeitores espirituais, porque ela efetivamente está se transformando, deseja se transformar. Então, muitos benfeitores espirituais trabalharam para essa reencarnação dela, intercederam por ela, fizeram um casamento feliz com alguém que ajuda a seu erguimento, a transformação. Disse ele. Espíritos amigos da verdade, tudo é Gubi dizendo para ele. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam para receber-lhe a ternura materna. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ela, quando for mãe, vai receber espíritos elevados para ajudá-la, no sacrifício de ajudá-la a soerguer, a se transformar. Esses espíritos serão quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, ou seja, que vem com o papel de ajudá-la. Quais flores abençoadas pelo orvalho celeste? Em caminho de preciosa frutificação. E qual é o fruto? A transformação do coração de Margarida. Que coisa mais linda, né? Olha, você não desconhece que ela está se renovando. Ela veio com um projeto sublime, traçado pela espiritualidade maior, que apoia, que intercede por ela. Inclusive, muitos espíritos nobres se disporam a ser recebidos como filho por ela, para ajudá-la nesse caminho. Olha que coisa interessante, né? E você está vendo um mal desse, tentando evitar que ela se renove, se transforme, inclusive contra os esforços de sua própria mãe. Essa é a argumentação. Né? Aí disse, continua aqui. Amigo, com as flores, tarará, vale. Venho-te, portanto, essa é a minha missão, disse ele. Venho, portanto, Gregório, rogar-te, pois seja suavizada a vindita, a vingança cruel. Ele não está pedindo para ele desistir dela, porque ele jamais desistiria na qualidade de julgador implacável. Não. A estratégia é suavizar a vingança cruel. Nossa alma, disse ele. Aí começam os recados fantásticos. Aí disse, olha, você sabe, Gregório, que a nossa alma, a minha, a sua, de Margarida, todo mundo, por mais impassível, mais dura, modifica-se com as horas, com o tempo. É a lei do progresso, é a lei universal, e você sabe disso. Você sabe disso. Em outras palavras, você também vai mudar. Olha aí a mensagem sublimada. Né? O tempo, Gregório, tudo devasta, ou seja, tudo destrói e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade, para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. Mesmo que a gente diga que não queira, mas isso vai acontecer. Nada é eterno no mal, não. Só é um mal temporário. Tudo progride, tudo avança. Então, o tempo destrói esses males, aqui, o patrimônio da inferioridade, para que a obra do aperfeiçoamento permaneça. Porque Deus deseja isso, a renovação, a transformação de todos os seus filhos. Você é um filho dele também, em outras palavras. Olha, interessante. A matéria que nos serve às manifestações, qual é, gente? O perispírito, né? Modifica-se com os dias. E o céu vai se modificar também. O recado. Você também é um candidato a receber a luz, quer seja, que não seja. É que você não compreenda isso, mas ela está a caminho. Em outras palavras, você vai se transformar. Nem que não saiba, esse processo já está a caminho. Por isso que Matilde mandou ele até lá. Gubi até lá. Né? Olha o recado. E por mais invencíveis, olha aí o recado de novo, e por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes, os dragões, os quais você obedece, não ultrapassariam eles de jeito nenhum, de nenhum modo, a autoridade soberana do Todo-Poderoso, de Deus, portanto, que eles permitem agir. Os dragões permitem agir, são utilizados para um fim, em nome da corrigenda, dos mais brutalizados, que pela dor se renovam, a dor ensina a gemer, né? Afeiçoando-lhes essas criaturas, mais embrutecido que estejam, e você também, por via transverso o recado, afeiçoando-lhes essas criaturas a tarefa do bem comum. Ou seja, tudo muda, tudo transforma, se você também se transformar. Por que Margarida não pode ter o direito de fazer isso, de se renovar? Pesar dos minutos, diz André Luiz, de expectação e silêncio caíram sobre nós. Ou seja, tudo isso que Gubbio falou
foi uma bomba no coração dele, uma de reflexão, bomba no bom sentido. Um bálsamo, poderia ter dizer melhor assim. Porque ele começou a refletir, meu Deus, caiu em si. Ele que vivia entre as trevas não tem muito esse arejamento de compreensão. De repente, Gubi chegou com toda humildade, colocando com toda humildade esses conceitos que vão sedimentando gradativamente no coração. Você sabe que a mudança é muito difícil e é gradativa, mas tocou de alguma sorte. Nosso instrutor, André Luiz, dizendo, bem comum, tá? Apesar do minuto ser. Diz ele, então, que Gúbio, no entanto, longe de se desanimar, retomou a palavra, aproveitando aquele momento de reflexão, em voz súplice. De novo, voltou a falar com Gregório. Se ainda não conseguir ouvir os recursos, olha aí, interessante. Se você ainda não consegue ouvir os recursos de Deus, e ele, Gúbio, André Luiz e Eloy são recursos, são emissários de Deus, né? Se você não consegue ouvir os recursos interpostos pela lei de Deus, do Cordeiro de Jesus, que nos recomenda o amor recíproco e santificante uns para com os outros, é a mensagem de Jesus, não te surdeces, Gregório, aos apelos do coração de sua mãe. Olha aí que mensagem. O amor de Deus bate forte. Se você não quer ouvir, não está preparado para ouvir a mensagem de Jesus, visando a importância do amor recíproco, mas não se surdece ao apelo de sua mãe. Eu venho aqui em nome dela, pedindo apoio, pedindo socorro a Margarida, que é uma protegida dela. Olha que coisa interessante. Ele tocou. O amor de mãe é algo muito tocante. Eu não tenho como ignorar isso. Ajuda-nos, Gregório, a liberar a Margarida, salvando-a da destruição, da destrutiva perseguição que você está implementando, a sua vingança cruel. Ajuda-nos, porque você será cobrado por essa indiferença. Ajuda-nos. Não se faz imperioso. Aí a estratégia para suavizar a situação do próprio Gregório. Não se faz necessário, imperioso, o teu recurso pessoal para ajudá-la. Não, não. Basta anunciar. Tua indiferença. Não dificulta a nossa missão. Sua indiferença seria isso. A fim de que nos orientemos com a precisa liberdade, que é a nossa missão. Em outras palavras. Diz que, então, o sacerdote riu-se sarcasticamente, contrafeito e acrescentou, observo que conheces a justiça de quem deve paga. Aí Gúbio comigo disse, sim, Gúbio disse, mas não concordou. Então, o anfitrião, contudo, Gregório, falou assim, moça, quem lavra, ele começou a justificar a atitude dele, quem lavra sentenças, quem julga, despreza a renúncia, especialmente aquele tipo de coisa, renuncia nunca. As sentenças são inderrogáveis. Eu não vou derrogar a sentença que eu pratiquei, que eu lavrei para ela, da morte, não sou eu que vou renunciar a isso. Entre os que defendem, justificando a argumentação dele, entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. A ordem, lei dura, etc, etc. A dureza dos conceitos, a dureza, a brutalidade. Aí disse ele. Determinavam os legisladores da Bíblia, quando eles eram, o Gregório, o legislador da Bíblia, que os arrestos e as decisões se baseavam no princípio da troca, olho por olho, dente por dente. E aí a compreensão, porque efetivamente, sobre a lei mosaica, era baseada nos costumes dos homens de antigamente, da brutalidade. Nós sabemos que a lei mosaica é uma lei humana, né? Boa parte da Bíblia está lá, os conceitos do Pentateuco mosaico, né? De que a mulher que adulterasse era apedrejada em praça pública, está em conformidade com o que Deus pensava. Então, quer dizer isso. Naquela época, a Bíblia falava isso, então eu não posso modificar o meu pensamento. E já, entretanto, a gente precisa compreender que a mensagem de Jesus era diametralmente oposta. Perdão até 70 vezes, 7 vezes. A mensagem de Jesus é diferente, que é a mensagem dos céus sublimadas. E aquela da Bíblia, do Velho Testamento, sabe, de acordo com os costumes daquele povo daquela época, da brutalidade, etc, etc. Né? Quer dizer isso. E já que me te mostras tão bem informado acerca de Margarida, que ele ficou surpreso, né? Poderás, em sã consciência, suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Gregório dizendo, se por acaso está ignorando que eu não tenho razões para matá-la? Não discuto, disse Gúbio com toda humildade, não discuto os motivos que te conduzem, exclamou Gúbio, entre aflito e extremamente, porque ele estava na situação de pai, né? Ele é pai de Margarida, foi pai de Margarida, encarnações passadas, o próprio Gúbio, né? Todavia, ouso insistir na súplica fraterna, a você, a seu coração,
Gregório, auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera de Margarida. Ajude-nos a ajudá-la a progredir, a evoluir. E vai mostrar a ele a importância dela crescer, como vai ser importante para ele e para o próprio Gregório. É interessante a estratégia, né? Disse ele. Ajudando-nos, eu, você e tal. Quem sabe, disse Rubio. Talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, que é ela, passa o processo de obsessão. Tu mesmo volta ao banho lustral da experiência humana, ou seja, reencarnará como filho dela. Quem sabe? Renovando caminhos para glorioso futuro. Essa mensagem foi interessante. Nem você, ninguém está imune à lei do progresso. Quem sabe ajudando-a, ela aceita recebê-lo como filho do seu processo evolutivo. Então, essa mensagem foi interessante, foi reflexiva, de renovação. Foi mais um pontinho a colocar no coração dele, que ele, com uma certa, se renovam. Sou filho de Deus. Qualquer ideia de volta à carne, para mim, é intolerável, gritou ele, contrafeito. Não obstante, esses conceitos estão lá, fermentando no coração dele. Sabemos, grande sacerdote, disse Rubio, mas muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com tua mente, poderosa e ativa, tua mente, que você é um poderoso aqui nesse mundo, será difícil. Não está dizendo que é impossível, não. Será mais difícil qualquer atividade liberatória. Não está dizendo que é impossível, não. Está dizendo que não depende só dele, não. Mas ajuda muito, porque ele atrapalha sobremaneira. No processo obsessivo grave que ele está cometendo, a sentença cruel que está bem adiantada. Quer dizer isso. Promete-nos, Gregório, independência de ação, não atrapalhe o processo que vamos fazer. Não precisa ser favorável, não. Não atrapalhe. Não te pedimos sustar a sentença. Não quero que você revogue nada, que deixe de haver desobsidiar uma para outra. Não suste a sentença. Nem pretendemos inocentar a Margarida. Ela cometeu seus erros, vai pagar. Mas dê as condições de gradativamente ela purgar os seus erros com bem, porque o amor cobre muito do pecado, como dizia Paulo, né? Pretendemos independente, assim, quem assume compromisso diante das leis eternas, disse Rubio, é obrigado a encará-los, inclusive o seu, em outras palavras, né? Se você está fazendo um grande mal, ela reclamar o mal, você vai também pagar por isso. Ele disse com diplomacia, mas é isso mesmo. De frente, agora ou mais tarde, para o resgate justo. O mal que você está cometendo a ela hoje, também você será responsável por isso. Né? Rogar-te-íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos, da morte dela. Essa é a história, adiamento. Concede a tua devedora de ontem o intervalo benéfico. É interessante de ontem, porque ele também está cometendo débito para com ela, né? O intervalo benéfico. Que intervalo? Que ela viva para poder se redimir, se transformar, etc, etc. Né? Em homenagem, olha aí, em homenagem ao desvelos de tua mãe, a quem nos mandou aqui para interceder por ela. É um ponto sensível, né? Possivelmente, disse Rubio, os dias se encarregarão de modificar este processo doloroso. Não faça nada para dificultar o nosso trabalho. Deixe que a gente trabalhe. Adie não cumpra essa sentença, né? Demonstrando expressão de surpresa, ele surpreso com a proposta de Gregório, surpreso com a proposta a proposta de grupo de suspensão, ainda é um intervalo, né? Em fazer prevista solicitação de adiamento, não é suspensão, de adiamento, já porque ela tem que pagar um dia, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse, André Luiz, nós casamos quem? André Luiz e Eloy achavam que ela ia impor. Não é a melhor estratégia. Não é o meu papel. Porque, volto a dizer, o papel de Rubens só era resgatar a Margarida, era resgatar também Gregório, para isso modificar o coração dele. André Luiz. Eu fiquei surpreso com o Eloy, que achava que ele ia impor. Não. Reclamando renovar a revogação definitiva, dizendo, Gregório considerou menos contundente. Tem necessidade, a resposta de Gregório. Tenho necessidade, Gregório, do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. A ligação, ou seja, eu preciso do sentimento dela, eu preciso do carinho dela, olha aí. Como fazendo mal quem ama, né?
a ligação que tem. Perguntou o Gúbio mais encorajado. Mas se reencontrasse o doce reconforto da ternura de sua mãe, Dona Matilde, sustentando-te a alma até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, transformada, em outras palavras, o sublime pão do infinito, do espírito. Ou seja, se você pudesse trocar essa dependência que tem hoje, ajudando a se renovar, e a ternura de sua mãe pudesse substituir de alguma sorte isso, lá na frente você poderia ela ter redimida, amorosa, renovada, transformada, e poder ter amado de novo. Mas quer dizer isso. O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. Ou seja, não é mais aquele imperativo, né? Já estava mais maleável. Não creio, disse ele. E se pudéssemos semelhante, e se propusesse semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação? Perguntou Gúbio. Você permite-nos agir concomitantemente com os servidores que te obedecem às ordens, junto com seus obsessores? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo, desta forma, daria ao último retoque de suas decisões. Seria ver o progresso e você poder avaliar. Gregório refletiu por alguns instantes. E disse: é muito tarde. Mas o rei já estava mais maleável. É muito tarde essa providência, disse ele. Por quê? Perguntou Gúbio. No caso de Margarida, disse ele, em tom significativo, está definitivamente entregue a uma fala de 60 obsessores, 60 servidores a meu serviço. Imagine aí o poder que tem uma criatura dessa. Sob a chefia de um duro perseguidor que odeia a família. Tem 60 obsessores sob o comando de alguém que odeia a família. Então, não tem muito o que fazer, disse ele. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas. Ou seja, ela vai ter morrido, ele quer dizer. Mas não desejo que ela me volte com as mãos, não volte as mãos com a revolta de vítima, que morreu por minha causa, em cuja fonte interior só me fosse possível escolher águas turvas, ódio, né, do desespero e do fel. Se torturada como me torturou em outras épocas, padecerá humilhações sem nome e desejará a morte com valioso bem. Ela sofrerá tanto e desejará morrer, disse ele. Atingida a rendição pelo sofrimento, disse ela, dilacerada, a mente dela me receberá como benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos tenho bem esperado. Então é interessante, né? A pessoa acha que torturando os outros e o sofrimento vai tornar ela melhor. Na verdade, ele queria que ela amasse ele e achava que o caminho era esse. Né? Seria infrutífera qualquer tentativa deliberatória de si. Os raciocínios dela estão sendo conturbados pouco a pouco e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Ou seja, ela não morreu, porque não quer que ela morra com revolta. Quer dizer isso, quer que ela sofra até morrer. Então, Gúbio disse, e se confundíssemos a tua falange, e se confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço que nos propomos, ou seja, você nos apresentar como se fosse alguém com o objetivo também a perturbá-la. Compareceremos junto à enferma, como teus amigos, e sem te desrespeitares a autoridade. Procuraremos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que Jesus nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Gúbio prosseguia. Concordo, dá-nos a palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, olha o recado, um dia ainda que não creais, enfrentarás de novo o olhar de sua mãe. Olha aí, de novo, um dia você vai encontrar sua mãe. Como é que você vai se ficar diante dela, se na verdade sendo contrário a alguém que ela ama tanto, que pediu aqui para vir interceder por você? O interpelado, após alguns minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades, vocês conseguiriam, estou tentando, já que a situação é muito avançada. Então, eu concordo com a providência a que recorres. Não interferirei. E aí foi o checkmate, sem dúvida nenhuma, que Gúbio deu. Ou seja, falou o nome da mãe, falou que um dia ela vai ter que encontrar a mãe, falou que se um dia ela se transformasse, iria poder efetivamente ter ela em seus braços de novo. Né? Em seguida, tentando uma campanha de modo particular, que os auxiliares viessem, como que ser vencido da batalha, em que se empenhou na própria consciência, evocou a presença do certo Timão, que era um ser ignorante chamado Timão, que surgiu de repente e perguntou, como parecendo um carrasco, né? Dirigiu a palavra indagando:
Como é que é o andamento do caso de Margarida? Ao que o Timão falou a ele, que está um processo de alienação mental quase pronto, você está quase louco, né? Questão de dias, disse ele, para a segregação em casa de saúde, ser internado no hospício. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar, que Timão, de sinistro aspecto, nos situasse junto à falange, que operava ainda, ativa na execução gradual do seu decreto de morte. Ou seja, para Timão, e vai se apresentar lá como sendo alguém que fosse ajudar a cumprir a sentença de morte. E aí o trabalho que Google fazer com sua equipe lá, no sentido de renovar e transformar os seus obsessores, uma tarefa fantástica, ainda ver a estratégia de Deus, como, na verdade, o trabalho é feito. Veja, quanta informação interessante, quanta informação importante, né? Como o trabalho é feito e a estratégia da espiritualidade visando a transformação a todos os seus filhos, mas erros graves que iam cometido, no caso a própria Margarida e o próprio Gregório, tá certo? Alguma dúvida, meus irmãos queridos? Se tiver alguma dúvida, terei o prazer em responder, se souber. Se não, queria agradecer a companhia amorosa de vocês, desejar uma semana de muita luz e paz e até a quarta, se Deus nos permitir. Muita paz.